Bom dia, irmãos. Quero cumprimentá-los com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã na presença do nosso Deus, um tempo de crescimento, um tempo especial, onde vamos também aprender mais do Senhor, né? Convido você a fechar seus olhos, a estar colocando seu coração diante de Deus, a se aquietar a família também, e juntos esta manhã buscarmos ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus, esta manhã queremos entregar diante de Ti este tempo de estudo da Tua Palavra, de crescimento também. Que o Senhor abençoe cada lar, que a presença do Senhor seja constante no meio do Teu povo e que esta manhã possamos nos encher da Tua presença, da Tua graça, do Teu conhecimento. Desejar, abre os nossos entendimentos para que possamos compreender aquilo que a Tua Palavra vai trazer aos nossos corações. É a nossa oração em Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, abrirem nos Salmos de número 92. Salmos 92. O Salmos 92, ele diz assim, Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e, durante as noites, a Tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as Tuas obras. Quão grande, esse último verso, quão grande, Senhor, são as Tuas obras. E ele finaliza dizendo, e quão profundo os Teus pensamentos. Que Deus realmente traga a Sua paz, a Sua graça sobre as nossas vidas esta manhã. Também nesse tempo de adoração, quero cantar um cântico com os irmãos. O cântico é o Renova-me. A letra a gente vai deixando aí na lateral para abençoar também os irmãos. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Ainda nesse tempo, convido você a fechar seus olhos em casa e colocar seu coração diante de Deus, a sua família, colocar aquilo que incomoda o seu coração diante de Deus. Diga a Ele, Senhor, esta manhã quero ouvir também você abrir seus lábios, você dizer a Ele, Senhor, eu preciso de Ti esta manhã. Coloca seu coração mais uma vez diante de Deus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração. Querido Deus, esta manhã nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor coloque em nós o Teu coração, que o Senhor guie as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas incertezas,
que elas sejam lançadas, ó Pai, no altar do Senhor. Que o Senhor traga um renovo sobre o teu povo nesse domingo. Que cada lar seja inundado, ó Pai, por uma presença santa do Senhor, Pai. Que possamos realmente buscar essa mudança, esse crescimento em Ti a cada dia, Pai. E ser renovados, revitalizados pelo Senhor, Pai. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Diga: necessito, Pai. Necessito mais de Ti. Mais uma vez ainda. Necessito mais de Ti. Isso é um privilégio para o cristão, dizer, reconhecer que ele necessita mais do Senhor a cada dia, a cada instante. Amém. Ainda no sentido de adoração ao nome do Senhor, eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Daniel. Daniel, capítulo 7, do verso 13 ao verso 14. E este já é o início da nossa lição. A nossa lição já inicia com a abertura deste texto. E hoje o tema da nossa EBD Home é o reino inaugurado. Então, esse reino de Deus que se inaugura em Cristo Jesus, e nós vamos ler um pouquinho hoje, estudar a palavra do Senhor juntos. Então, Daniel capítulo 7, o verso 13 e o verso número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de toda língua se servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então aqui, o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o reino jamais será destruído. Aqui nós estamos falando sempre no pensamento dos últimos dias, segundo aquilo que Jesus, Então o título da nossa revista é Os Últimos Dias segundo Jesus. E o que a escatologia vem nos trazendo sobre as últimas coisas. E Daniel, assim como no Novo Testamento nós temos o Apocalipse, o livro de Daniel no Antigo Testamento é como se fosse o Apocalipse do Novo. Por isso sempre há uma comparação entre esses dois livros. E aqui o profeta Daniel, ele já está falando sobre um reino. E que reino é esse que ele está falando? Esse reino eterno, o reino do nosso Deus. Então convido você a acompanhar aqui a nossa introdução da revista. O conceito reino é essencial para entendermos a doutrina das últimas coisas. No centro da mensagem do Antigo Testamento está a esperança do reino de Deus, e em Jesus de Nazaré está o cumprimento inicial dessa expectativa deste reino. A inauguração do reino, isso aqui é importante, a inauguração do reino mediante a pessoa do Messias. Então, onde inaugura o reino? O reino inaugura, se Daniel está apontando para a chegada do reino, assim como nós vamos ver João Batista apontando, agora ele inicia em quem? Em Cristo Jesus.
Em Jesus inicia esse reino. Então a inauguração do reino, mediante a pessoa do Messias, pode ser vista nos evangelhos através dos sinais que provam a sua presença. Apesar disso, aguardamos a sua instauração plena. Lembra daquele conceito que eu já comentei sobre ele tempos atrás, do já e o ainda não? É este caso aqui. Porque o reino de Deus ele já está presente, mas ainda não completo, porque ele inaugurou em Cristo Jesus. E a cada vez que nós temos um encontro com Cristo, nós nos conhecemos, deixa eu voltar aqui, cada vez que o cristão ele é convertido, o reino de Deus passa a habitar do seu coração. E este reino ele vai se propagando à medida que a igreja vai crescendo e também avançando. Então cada vez que o cristão está no seu trabalho, por exemplo, ali é chegado o reino. O reino é chegado através de quem? Da vida do cristão. Por isso, as nossas atitudes, elas falam mais até do que as nossas palavras. Porque a vida do cristão, agora ela começa a incomodar, ela começa a fazer a diferença. Porque os valores do cristão devem ser diferentes. Não pode ser igual aos chamados do mundo ou aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, porque são valores diferentes, né? São valores que nós podemos olhar e dizer, todo mundo faz, mas eu faço diferente, então eu vou fazer igual o que eles fazem. Não, eu vou fazer aquilo que Deus me chama a fazer. Aqui está a grande diferença da chegada do reino. O reino não é corrompido ou não é absorvido pela sua cultura. Ao contrário, ele precisa influenciar e ser agente de transformação onde ele está, né? Aqui, Anthony Hoekman escreve que nós compartilhamos as suas bênçãos, mas ainda aguardamos a sua vitória total. É o já e o ainda não. Nós agradecemos a Deus por ter nos trazido para o reino do Filho que Ele ama e ainda continuamos a orar. Venha o teu reino, que é o nosso. Lembra do nosso Pai Nosso? Então, quando Jesus ensina seus discípulos a orar, eles oram que venha o reino. Mas Jesus estava presente, não é verdade? Então, você olha a oração do Pai Nosso, onde Jesus ensina os discípulos a orarem. Ele está dizendo, orem pedindo que venha esse reino, mas o reino já estava inaugurado. Então venha, qual parte do reino? A parte completa, onde ele irá se completar no tempo de Deus. A promessa do reino. Embora o conceito do reino de Deus seja ampla e claramente trabalhado nos ensinos de Jesus, esse tema é exposto em toda a Bíblia. Então, por toda a Bíblia, como nós vimos agora em Daniel, por toda a Bíblia sempre aparecerá essa figura do reino, esse reino sempre apontado para que na segunda vinda de Cristo ele seja consumado, ele seja concluído ou instaurado. O Antigo Testamento ele aponta para a chegada do Messias, e no Novo ele aponta agora para a chegada do Messias do mesmo jeito. Mas agora o reino se completa em Cristo Jesus. Na verdade, o ensino de Cristo sobre o reino é mais bem compreendido quando assumimos como pano de fundo a instrução do Antigo Testamento sobre o tema. Então, primeiro, nós vamos abrir nesse texto que está em Deuteronômio 33, 5. Deus é frequentemente chamado de Rei tanto de Israel. Olha só, agora nós estamos lá no comecinho, lá em Deuteronômio 33, 5. Diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor se tornou rei. Então observa, rei. Todo reino precisa ter o rei. Então o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram as cabeças do povo com as tribos de Israel. Então aqui o Senhor se tornou Senhor, o Senhor de Israel, o Senhor do seu povo. E aqui nós vamos um pouquinho mais à frente ainda. Deus é frequentemente chamado de Rei, tanto de Israel como em toda a terra. Então, Salmo 29, 10.
Salmo 29, 10. Você pode deixar, além da sua Bíblia, se você quiser ir lendo comigo em voz alta, você pode ler também o texto. Salmo 29, 10. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor preside aos dilúvios. Como rei, ó, novamente a figura do rei. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Então, ó, Antigo Testamento. Agora aqui nós vemos esse salmo, Salmo 29, é um salmo de Davi, e Davi já está colocando a figura de Deus, esse Deus que está acima de todo reinado sobre a terra, dizendo que Deus é que preside todas as coisas. O tempo, ele está debaixo da vontade de Deus. Devido, porém, à rebelião da humanidade em pecado e seu desejo de autonomia, o senhorio de Deus era geralmente reconhecido somente em Israel, nação a quem Deus havia escolhido para se revelar. Então aqui é importante nós lembrarmos que a saída do povo de Israel, a saída do povo, quando Deus diz a Faraó: deixa meu povo ir para que me adore no deserto. Deus retirava o seu povo não para ir ao deserto somente, mas para ter esse tempo reservado em adoração. E Deus, ao mesmo tempo, ele está dizendo: vou fazer o meu nome conhecido sobre essa potência que é o Egito, onde eu vou fazer o mundo todo saber que eu sou Deus, e eu sou Deus de Israel, do povo de Israel. Então, esse povo de Israel, essa primeira figura do povo de Israel, mostra que Deus agora ele separa o seu povo, mas ao mesmo tempo, a partir da própria criação, o mundo todo, a terra toda, ela vai reconhecer o senhorio do próprio Deus. Deus é criador de todas as coisas. Eu queria fazer uma pausa aqui nesse senhorio e fazer um comentário. Se você às vezes tem alguma pergunta, às vezes você pode me mandar, que mesmo que eu avancei um pouquinho, eu faço uma pausa e tento voltar para respondê-la, se não sair muito do nosso tema, tá bom? Então, se você tem alguma pergunta, às vezes eu não consigo respondê-la agora, mas eu vou responder depois. Então, mais tarde, depois da nossa EBD Home, eu volto nos textos, eu costumo ler todos os textos e responder se há alguma pergunta. Às vezes a pessoa não quer mandar ali na timeline, não tem problema. Você pode mandar depois em particular, que eu respondo em particular também para você, tá bom? Agora, aqui eu estou na primeira página ainda, estou na coluna da direita. Vou pegar ali, ó. Por causa disso, o texto está bem ali na pontinha ali, ó. Por causa disso, os profetas ansiavam pelo dia em que o reinado de Deus pudesse ser experimentado não somente por Israel, mas pelo mundo inteiro. Então os profetas ansiavam também. E quem coloca esse anseio é o próprio Deus que coloca, para que o mundo reconheça e conheça quem é o nosso Deus. As Escrituras nos ensinam que Deus haveria de governar sobre as nações mediante o seu ungido. Isaías profetizou sobre o menino que nasceria e que o seu governo estaria sobre os seus ombros. O seu reino, ou o seu nome, seria maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vamos abrir Isaías, capítulo 9. Quando a gente vai passando os textos, eu sempre vou sugerindo, use a Bíblia de papel para você trabalhar o manuseio dela. Eu até pensei em colocar os textos aqui na minha lateral, mas eu optei por não colocar. Eu vou abrindo junto com os irmãos, nós vamos abrindo a palavra de Deus e manuseando essa palavra rica. Então, Isaías capítulo 9, verso número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, esse príncipe,
ou esse Senhor. Agora, quando o profeta Isaías está falando sobre esse príncipe que vai chegar, agora a instauração de um reino, porque o seu governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso. Ele será um governo conselheiro que vai trazer paz, organização, um Deus que é forte, que conquista, que vai alcançar a todos, um governo que dura para a eternidade, porque esse Pai da eternidade estava dentro da figura dos profetas, a visão deles é um governo que Deus está à frente, sendo eterno. Por isso ele é chamado também de príncipe, aquele que traz paz a um povo que está sempre em guerra e oprimido. Vou pegar aqui, a fim de que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Essas palavras ecoaram nos lábios do anjo Gabriel, quando predisse o nascimento de Jesus a Maria. Então, se você abrir lá em Lucas 32 e 33, o anjo Gabriel, no seu encontro com Maria, ele vai falar sobre esse menino a qual ela daria luz, que seria um menino, ou melhor, a figura do próprio Deus, né, que estaria governando, e ela teria uma responsabilidade grande de cuidar dele e de ajudar esse menino nesse primeiro momento do seu nascimento. Lucas capítulo 1, verso 32 e verso 33. Diz assim: esse será grande, aqui o predito do nascimento de Jesus, verso 32. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Então, o seu reinado não terá fim. Em Daniel, capítulo 2, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Se você quiser voltar lá depois, Daniel, capítulo 2, verso 44, eu vou prosseguir um pouquinho. Esse reino quebraria todos os outros reinos em pedaços e permaneceria para sempre. Daniel tem a visão de um como filho do homem, e vê que a ele foi dado o domínio e a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Por causa disso, Daniel prediz, deixa eu trocar aqui a minha página, agora que eu vou fazer uma virada. Voltar aqui ao final. Por causa disso, Daniel prediz não apenas a vinda de um reino futuro, mas conjuga esse reino como a vinda do Redentor, que é o Filho do Homem. Então, esse é também um nome dado ao próprio Cristo, é o Filho do Homem. E Redentor, aquele que vai redimir, aquele que vai tirar do cativeiro. Por isso, Jesus tem essa figura tão importante, o Redentor, a quem descreve como um Filho do Homem. No Novo Testamento, Jesus se apropria claramente desse título, mostrando-se que ele era o Messias prometido. Aqui, quando nós olhamos, por exemplo, vou fazer uma pausa aqui. Alguns milagres, Jesus vai dando nomes e vai mostrando aos discípulos o porquê. Então, por exemplo, quando ele acalma a tempestade, para a cabeça do judeu, ele sabia que desde cedo somente Deus teria poder sobre a natureza. Quando Jesus acalma a tempestade, ali os discípulos ficam assustados e se perguntam: quem é este a quem os ventos e o céu eles obedecem?
Então somente Deus poderia fazer isso. Vamos pegar Lázaro. Quando Jesus ressuscita Lázaro, somente Deus dá vida e retira a vida. Ninguém havia ressuscitado dos mortos. E quando Jesus ressuscita Lázaro, novamente está ali presente um sinal da chegada do reino, mas acima de tudo que Jesus, ele é o Senhor. E que ninguém poderia fazer os milagres ou fazer aquilo que ele estava fazendo como um ser humano comum, a não ser quando Nicodemos diz ninguém faz os sinais que você faz a não ser se for da parte de Deus, porque Nicodemos sabia que aquele homem chamado Jesus, ele tinha uma autoridade que vinha do céu, que vinha do alto, né? 2. A inauguração do reino. O reino de Deus foi central na pregação de Jesus e no ensino dos apóstolos. Já no início dos evangelhos, ouvimos a voz de João Batista clamando no deserto: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Vamos abrir esse texto? Mateus capítulo 3, o verso é o 2. É a mensagem de João Batista, o precursor. Então, Mateus capítulo 3, verso número 2. Então, vou ler o verso número 1 também. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Por que está próximo? Novamente a mesma pergunta: por que ele se aproxima? Porque Jesus ainda não havia iniciado o seu ministério. E quando Jesus ali ele é batizado, que ele levanta das águas e o próprio Deus, o céu se abre, e Deus fala: este é o meu filho, o qual me comprazo. O Espírito Santo que havia descido, visto por aquelas pessoas, algo extraordinário, a Trindade ali estava. Então o Deus Pai Criador dizendo: este é o meu filho. O próprio Cristo, ali como servo, e também em obediência ao Pai, ele levanta das águas, batizados com o poder do Espírito Santo e a autoridade do Deus que pode todas as coisas. E ali, naquele momento, agora visivelmente, as pessoas veem esse reino inaugurado, né? Nos tempos antigos era muito comum, quando um rei se dirigia a uma cidade, a enviar um emissário à sua frente para remover todos os empecilhos burocráticos. Quando o autor ele fala sobre João, agora ele está falando, ele fez uma comparação sobre os reinados. Naquele período era muito comum, quando alguém ia a algum lugar, a uma chegada, sempre um emissário anterior para fazer esse anúncio. E João Batista, ele é o precursor, ele vai anunciar que esse reino está chegando, que esse reino vai ser inaugurado. Então esse emissário, então diplomáticos e dificuldades do caminho de qualquer outra natureza, a fim de que o rei chegasse em tranquilidade. João Batista assumiu o papel de emissário a fim de preparar o caminho do rei prometido. Mateus, se você está perto ainda, Mateus capítulo 11, o verso agora é 10. Então João Batista é este emissário que está aqui à frente. Então João 11, 10. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro. Eis envio o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então quando nós encontramos esse texto de Mateus 11, 10. João viu em um dos atos da missão daquele que haveria de vir. Primeiro, aquele vai dividir em 2 blocos. Primeiro, ele faria a separação daqueles que se arrependessem, salvando-os. Então, a primeira visão que João Batista está vendo é que Jesus faria primeiro a separação daqueles que arrependessem. Mas agora esse arrependimento também
é para a salvação. Segundo, ele julgaria os que não se arrependessem. Então, ao mesmo tempo que a chegada do reino, Jesus, ele vai trazer a salvação pelo seu corpo ali pregado na cruz, pelo seu sacrifício, ele traria o julgamento àqueles que não se arrependessem. Desse modo, o rei vindouro recolheria o seu trigo no celeiro e queimaria a palha, fogo inextinguível. Vou dizer um pouquinho mais. Para João também havia uma pergunta, e João vai mandar seus emissários e eles vão perguntar a Jesus: és tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? E Jesus vai citar a profecia do Antigo Testamento que estava sendo cumprida em seu ministério. Então, quando ele está dizendo que sou eu, ele não vai dizer sou eu o Cristo que havia de ser esperado. Na verdade, ele vai dizer: olhe as obras, olhe o Antigo Testamento que os profetas diziam e olhe o cumprimento sobre aquilo que você está vendo. E de anunciar a João que o que estais ouvindo e vendo. Olha só, ide anunciar a João o que estais ouvindo e vendo. Então o mensageiro de João, ou os mensageiros, eles viram os milagres. E Jesus diz: agora vai lá, anuncia. Anuncia o quê? Olha o que ele vai anunciar. Os cegos estão vendo. Eles viram os cegos sendo curados. Os coxos andam. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, Jesus vai dizer: além, muito mais do que a minha palavra, agora olhe para a Escritura, para onde ela apontava. E olhe agora para a realidade sendo transformada. Aqui é um aspecto muito interessante. Por quê? Quando nós vemos o cristianismo, principalmente o cristianismo hoje, né, que às vezes as pessoas estão indo para ao que se fala. Eu gosto de ouvir determinada palavra, eu gosto de ouvir determinada pessoa. Não que eu seja contra ouvir as pessoas, mas a minha pergunta sempre é essa: o que está sendo falado está dentro da Escritura? A transformação na minha vida, no meu caráter, quando eu estou me alimentando daquilo que eu estou ouvindo? Aí a mesma coisa Jesus, ao dizer: olha a Escritura, ela apontava para mim, e veja a realidade do reino transformando. Então essa resposta não é eu sou, na verdade é olhe, vê, a Escritura se cumpre, cumpre. A transformação, então a resposta já foi dada. Logo abaixo um pouquinho, com Jesus, a perspectiva do reino ganha outra dimensão, ou seja, a do reino inaugurado. Então esse reino inaugurado. Enquanto João tinha dito que o reino estava para vir. Então aqui está a diferença. João estava pregando: arrependei-vos porque está chegando o reino. Agora Jesus está dizendo: o reino chegou, porque eu sou o cumprimento deste reino. Jesus declarava que o tempo predito pelos profetas estava cumprido. Então Marcos capítulo 1, 15. Marcos capítulo 1, o verso é o 15. Diz assim a palavra do Senhor: o tempo está cumprido. Está bem no início de Marcos, tá? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Então o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Deste modo, Jesus podia afirmar: é chegado o reino de Deus sobre vós. Vamos ver Mateus 12. Mateus 12, 28.
Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, da mesma forma, tem uma coisa muito interessante. Jesus sempre falando por enigmas, né? E ele diz, se há uma transformação, se está acontecendo milagres, certamente esse reino de Deus, ele já chegou sobre vocês. Ele não virá, não é uma coisa futura, porque vocês já estão experimentando dessa transformação agora e não no futuro. A promessa se cumpria na ação de Jesus em evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos e pôr em libertação os oprimidos. Deus sempre reinou sobre a terra, mas o reino predito pelos profetas foi inaugurado quando o Verbo se fez carne. João capítulo 1. Então, ele inaugurou quando o Verbo se fez carne. Desse modo, devemos ver o reino de Deus sempre inseparavelmente ligado a Jesus. Então não dá para ver o reino sem Jesus. Os apóstolos anunciaram o reino de Deus vinculado a Cristo, testificavam do reino de Deus. A missão deles era anunciar o Evangelho, a chegada do Messias predito, a fim de que recebessem como Salvador e Senhor. Vou mudar minha página, uma pausa rápida, ligeira aqui. Então, Senhor e Salvador, o adorassem-no, amassem-no e obedecessem a Ele e confiassem nele. Os apóstolos fizeram isso a ponto de serem acusados de agir contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Aqui, quando ele faz esta afirmação, o autor da revista, ele está falando sobre a questão do Império Romano. O Império Romano, ele estava dominando, ele dominava ali onde estava o povo de Deus. E César, eles não aceitavam que ninguém se levantasse como rei. E Jesus, agora ele é declarado como rei, como Senhor, como Salvador. E até mesmo os discípulos tinham essa visão, eu comentei na aula passada, de um reino físico, o qual eles subiriam ao poder. Esse Messias, o próprio Senhor Jesus, ele tomaria em Jerusalém esse reino. E por isso havia um perigo eminente, quando Jesus ele é chamado também de rei. Terceiro ponto. Sinais da chegada do reino. Lembra que eu comentei agora há pouco sobre os sinais, quando Jesus está conversando com João e ele começa a apontar para os sinais e para aquilo que era visível. Agora nós vamos entrar um pouquinho mais profundo neste mesmo assunto. Quais os sinais da presença do reino? Então aqui o primeiro sinal é a expulsão de demônios por Jesus. Os evangelhos narram que certa vez Jesus foi acusado de expulsar os demônios pelo poder de Beelzebul. Em sua resposta, Jesus afirmou: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Vamos ler novamente esse texto? O 12:28, que é o mesmo texto que nós lemos agora. Porém, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. É o mesmo texto. A expulsão de demônios foi um efeito da chegada do reino de Deus. Primeiro, então, esses demônios que estavam atormentando as pessoas, que roubavam a vida da pessoa. Agora Jesus ele vem para trazer libertação. Libertação do quê? Das hostes malignas, do poder desse reino espiritual, o qual Paulo vai falar também. Vai lá depois em Efésios 6, Paulo vai falar sobre esse reino espiritual, que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas sobre as potestades, sobre esse mundo espiritual, o qual nós estamos também sujeitos a ser dominados. E Jesus, quando o demônio dominou, dominava as pessoas, Jesus trazia a libertação. Então, é a primeira marca da chegada desse reino. Segundo, a quebra de Satanás.
Após retornarem da sua missão, os 70 discípulos enviados por Cristo, cheios de alegria, diziam: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Agora, um pouquinho mais à frente ainda. A isso Jesus respondeu: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. A autoridade dada aos discípulos para submeterem os demônios era procedente à vitória de Cristo sobre Satanás, o qual foi lançado do céu como um relâmpago. Então, primeiro é o domínio do Senhor, agora aqui sobre Satanás. Inicialmente, os demônios, eles são retirados. Agora o próprio Satanás também perde o seu trono, o seu senhorio, porque agora chegou o Rei, o Senhor e Salvador. Terceiro sinal. O terceiro sinal da presença do reino é a realização de milagres por Jesus e seus discípulos. Quando os discípulos de João Batista perguntaram a Jesus se ele era o Messias prometido, Jesus mostrou os sinais do reino. Foi o que eu comentei agora há pouco. Os cegos estão vendo, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então Jesus agora mostra que quando o reino de Deus chega, há uma transformação social também. Veja só, o cego, a figura do cego. Quem é o cego? O cego é o excluído. O cego era aquele a qual sempre era subjugado e dado a ele sempre um pecado. Por quê? Quem pecou para que ele tivesse desse jeito? Há um pecado, ele esconde alguma coisa. Então os cegos são libertos, os coxos, os leprosos, aquelas pessoas, os coxos andam, os coxos eram colocados juntamente com os cegos, eles eram colocados à porta do templo, eles viviam de esmola, eles eram, para a família, eles eram uma vergonha. Então quando Cristo muda a realidade daquelas pessoas, agora Jesus, ele está dizendo: vocês não precisam mais viver a exclusão, eu quero incluir vocês novamente. O reino, ele abraça. O reino, quando ele chega, ele é transformador. Ele transforma a sua realidade. Se a sua realidade era olhar para o templo à espera de pessoas que te dessem uma moeda, agora o Senhor diz: eu posso te levantar. E você pode, com as suas próprias pernas, com os seus próprios olhos, seus braços, você pode trabalhar, você pode conquistar, você pode mudar a sua realidade. Então, quando o reino chega, ele faz isso. Ele não torna as pessoas cativas da estrutura. Ao contrário, ele as coloca em pé para que elas caminhem, para que elas se levantem. Por isso que a minha visão, até mesmo da assistência, não é uma igreja assistencialista, mas uma igreja que traz dignidade. Ela ajuda, sim, ela acode o necessitado, mas ao mesmo tempo ela diz: levanta, vamos lá, que eu quero que você se levante, eu vou te ajudar a se levantar e mudar a sua realidade. E essa deve ser a visão da igreja. Esses milagres não eram um fim em si mesmos, não eram realizados para fascinar as pessoas, antes indicavam a presença do reino. Às vezes as pessoas pensam: esses milagres é para mostrar que Jesus ele podia e os outros não poderiam. Não, na verdade, eles sempre mostravam a glória de Deus. Quer ver um detalhe? Quando Jesus faz os milagres, se você encontrar um, me mostre depois. Ele nunca toma para si e diz: está vendo como eu sou bom? Mas ele sempre exalta ao Pai. Ele diz: Pai, que o teu nome seja exaltado, que as pessoas vejam o teu poder, que o Senhor seja engrandecido. Ele nunca toma para si, ele sempre exalta ao Pai. É a mesma visão do reino. O reino de Deus, quando ele transforma, ele exalta a Deus. O quarto sinal é a pregação do Evangelho. É por meio da pregação do Evangelho que recebemos a maior bênção de Deus, a salvação. A maior bênção de Deus que nós recebemos essa salvação, e ela vem pela pregação, e a pregação dessa palavra. Quando os 70 contavam com alegria sobre os demônios que se submetiam a eles por causa da autoridade de Jesus, o Senhor respondeu: alegrai-vos,
alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, quando a igreja ela tem a visão do reino, ela não se alegra porque com os milagres somente, ou com a libertação da pessoa, mas ele se alegra com a chegada desse reino, o qual todos nós estamos sendo libertos e transformados para adentrarmos ele. Isso tudo aqui vai passar, mas a palavra do Senhor, essa não passará. Ela continuará ecoando e transformando enquanto nós tivermos a visão de igreja. Então, Cristo é verdadeiramente o Messias e o reino foi inaugurado. Vou descer um pouquinho, próximo parágrafo. Por fim, outro sinal da presença do reino é a dádiva do perdão dos pecados. Até então, o perdão dos pecados era feito através da expiação do sacrifício de um animal. Eu não poderia ter o acesso diretamente a Deus, eu precisava do sacerdote para fazer isso. E agora, em Cristo, nós temos esse perdão. E nós temos essa libertação. Então esse também, essa marca, é uma marca muito importante. Descendo um pouquinho, Jesus foi identificado por João como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele expiou o pecado dos seus eleitos por meio do seu próprio sangue, a fim de que obtivesse a eterna redenção. Por diversas vezes, Jesus declarou o perdão dos pecados de muitas pessoas. Então, quando Jesus ele ia perdoando, ele ia, às vezes ia fazendo um milagre, primeiro ele perdoava pecados. E alguns perguntavam, mas por que perdoar pecados? Os fariseus diziam, quem é ele para tem autoridade para perdoar pecado? Ele é o Filho de Deus. E quando Jesus perdoava os pecados, ele dizia, então, o que para vocês lhes parece bem? Então levanta, meu filho, levanta, toma tua cama, anda e vai embora, vai para casa. Mas os teus pecados estão perdoados. Porque é mais importante você adentrar o reino de Deus do que propriamente sair andando. É melhor você entrar coxo no reino do que você ter suas duas pernas saudáveis e caminhar para o inferno. Embora tenha sido inaugurado na pessoa de Cristo, o reino ainda não foi manifesto plenamente. Assim, Jesus e seus apóstolos apresentavam o reino como uma realidade presente. Eu não vou ler os textos agora, porque os textos, tem muitos textos, mas eu convido você a ler depois dessa aula, tá? Quem crê em Cristo já faz parte do reino e desfruta de privilégios e responsabilidades de súdito. Ao mesmo tempo, percebe que o reino está presente de modo provisório e incompleto, aguardando o quê? A consumação no fim da era. Então, o cristão, ele sabe que esse reino não está completo, tanto que nós vemos tantos absurdos, tantas coisas erradas, mas ele sabe que esse tempo ainda há de ser transformado pelo próprio Deus. Naquele dia o reino será instaurado, indubitavelmente todo olho verá, todo joelho se dobrará diante do Rei e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Novamente, olha, para a glória de Deus Pai. Conclusão. O reino de Deus é o cumprimento da promessa feita no Antigo Testamento. Na pessoa de Jesus, o Messias, o reino de Deus é estabelecido. Nas palavras, feitos, milagres, parábolas, ensino e pregação de Jesus, o reino de Deus estava ativo e presente entre os homens. Ainda que discreto, o reino está presente e aguardando o dia que se manifestará plenamente. Então o reino ele aguarda. Assim como a natureza geme, o reino aguarda ser completo, se manifestar plenamente. E eu pergunto a você, qual é a aplicação então dessa lição? Porque nós falamos sobre tantas coisas, tantas informações, mas eu quero dizer para você, quando nós temos a plena consciência, eu não vou usar a aplicação que está aqui, tá?
eu quero trabalhar um pouquinho diferente, que eu tenho ainda esse tempinho para a gente explorar essa ideia. Quando a gente trabalha de uma forma consciente, é diferente. Então, por exemplo, eu tenho meu emprego, eu trabalho e eu sei o que eu tenho que fazer, ninguém precisa ficar mandando eu fazer. Por quê? Aquilo já é patente, já está na minha mente. Então, eu acordo de manhã, eu preciso, vou pegar aqui minha rotina de casa. Eu acordo de manhã, aí eu quero tomar um banho, depois eu saio, quero dar comida para o cachorro, depois vejo se o gatinho tem comida, depois eu coloco um café para fazer. Então eu tenho uma rotina que não precisa ninguém me falar. Por quê? Eu já tenho essa consciência, está dentro de mim. Agora, quando nós falamos de reino de Deus, é a mesma importância. Quando eu compreendo que eu sou um cidadão do reino de Deus e eu preciso crescer nos valores, na oração, na leitura da palavra, eu preciso levar o reino onde eu estou. Agora é uma visão diferente. Por quê? De tanto praticar, assim como é a rotina da manhã, como eu comentei sobre a minha, e você tem a sua, assim também o reino de Deus. Ele não precisa ser um negócio que eu preciso levar o reino. Não, ele acontece naturalmente. Quando eu experimento de Deus a cada dia. Quando eu me proponho a buscar o Senhor, quando eu começo a ouvir o Espírito Santo, aquilo que Ele quer me guiar, para onde Ele quer me guiar, qual é a vontade dEle, e eu começo a deixar Ele dominar as minhas vontades, o meu querer, a minha vida, as minhas escolhas. E antes de tomar decisões, eu coloco diante de Deus. Deus, eu quero ser segundo o teu querer, segundo a tua vontade. O cântico que nós cantamos no começo, o Renova-me, acredito que esse renovo, o qual nós cantamos, é esse reino dentro de nós. Porque quando eu digo, Senhor, renova-me, eu já não quero ser igual o quê? Ao velho homem, o qual dominava a si mesmo. E que o reino de Deus não era o valor principal. Agora eu quero que os valores desse reino adentrem o meu coração. E eu quero experimentar de tudo que o Senhor tem para mim, para a minha vida. Então, quero concluir aí, já finalizando, mas eu queria cantar novamente um pedacinho dessa música. Vou colocar ela aqui na minha tela novamente. E a gente hoje vai finalizando aqui a nossa EBD Home, também adorando ao nosso Deus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Finalizando aqui, ó. Eu necessito mais de ti. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. O nosso culto, ele inicia às 7 horas. Às 7 horas da noite, teremos o nosso culto. Você é o nosso convidado. Que o seu dia seja abençoado e que você tenha um domingo guardado pela presença do nosso Deus. Um grande abraço, espero você à noite, fica com Deus.